Saudações, caríssimos e caríssimas. Estamos aqui para mais uma aula sobre esse tema muito importante que nós estamos estudando nesta jornada de prática processual penal. Nós vamos hoje, veja bem, chegar aqui, digamos assim, ao ápice dos estudos que viemos tendo aí no decorrer dos dias, das semanas, né? Tudo leva a essa aula. Em tese, é claro. Do que estaremos tratando? Isso mesmo, da sentença penal, né? Tudo que falamos desde lá sobre o devido processo legal que nós tratamos, né? Que é um direito constitucional daquele que é acusado de se ver julgado por um juiz independente, por um tribunal independente, que não seja de exceção. Tudo lá vai começar a partir, em tese, do inquérito policial, porque, como já vimos, o inquérito policial não é obrigatório, mas começa lá, né, são produzidas as provas no inquérito policial, né, são realizados todos aqueles atos que vocês já aprenderam. A partir daí, né, seguindo essa linha de raciocínio, dá-se entrada, né, distribui-se a ação penal, que pode ser pública ou privada, conforme o caso. A regra é que seja pública, mas a lei prevê os casos aí em que ela pode ser por iniciativa privada, que se dá através do quê? Isso mesmo, da queixa-crime. E quando é pública, ela é intentada pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal por excelência, através da... Isso mesmo, denúncia, tá afiado, muito bem, parabéns, pontinho positivo. Então, dá-se entrada na ação, o juiz recebe ou rejeita, né, de plano a denúncia ou a queixa, mas seguindo a ordem normal, né, aí cita-se o acusado, ele vai se defender, né, que aí se forma a reação triangular, né, aquela que nós falamos, da acusação, a defesa e o juiz, lá em cima, né, as partes processuais e o juiz, que não é parte. Você já sabe que é sujeito, são sujeitos da relação processual, se desenvolve o processo com os assistentes, com os auxiliares do juiz, intérprete, aí vai por diante, produz as provas, né, no processo, que vocês aprenderam também, né? Aí vem a audiência de instrução, onde se ouve o ofendido, ouve as testemunhas, e é feito o interrogatório do acusado, as alegações finais, e por fim chega o quê? A sentença, isso, a sentença final, que põe fim, né, em tese, àquele processo. O Código de Processo Penal, ele trata da sentença penal no artigo 381, né? Eu acho que vocês já leram, porque eu tenho falado aqui sempre que é para ler o Código de Processo Penal por inteiro, então todo mundo já leu esse artigo aí, né? Então é bom repetir a leitura, né? Artigo 381 do Código de Processo Penal. O que é a sentença, afinal? Né? Vocês já devem ter estudado aí, inclusive na matéria de processo civil, né? E nós já tratamos, inclusive falamos em rápidas linhas, né? A sentença é aquela decisão definitiva que põe fim ao processo, julgando o mérito do processo. Ela vai julgar procedente ou improcedente a imputação penal, a ação penal. Julgando procedente a imputação, ela será uma sentença condenatória, vai condenar o acusado. E ela absolvendo, pode ser absolver também, né? Ela vai ser uma sentença absolutória, que vai considerar aquela acusação improcedente. O réu, ele vai ser absolvido. Falando em absolvição, é bom lembrar a vocês, né, em rápidas palavras, que existe uma sentença chamada, que a doutrina intitula de absolutória imprópria, né? Existiu, veja, gente, interessante, o fato típico, existiu o autor do fato típico, mas aquele autor, né, um exemplo que podemos dar para vocês, por problemas às vezes
mentais, ele não tinha, né, como saber que estava praticando um crime. Então, segundo a lei, essa pessoa tem que ser absolvida. Mas nesse caso aí, né, o juiz vai simplesmente liberar, vai embora, você é doidão da cabeça, vai embora, né? Tá liberado. Não pode. O juiz vai aplicar o quê? Uma medida de segurança, gente, que é o quê? Aquela internação clínica ou ambulatorial, conforme a gravidade do assunto, né? Às vezes a pessoa precisa de umas consultas no terapeuta, né? Para desabafar ali, para se tratar. E às vezes precisa ser internado, gente, internado. Né? Ou seja, ele vai ser, digamos assim, em outras palavras, restringido a sua liberdade, vai ser preso. Né? Mas a doutrina não fala em prisão, fala em aplicação de medidas de segurança visando o que? A sua cura, para ele ser curado, para que não venha cometer mais atos como aquele. É chamada de absolutória imprópria. Tudo bem até aqui? Tudo bem até aqui. Vamos continuar. Vamos tratar um pouco da natureza jurídica da sentença. A sentença, ela, de acordo com o que ela determinar, ela vai ter naturezas distintas, né? A primeira natureza, a que vocês sabem, é aquela natureza condenatória, quando ela julga procedente a ação penal e impõe uma pena ao acusado, 10 anos de detenção, né, mais multa e mais alguma coisa lá para o acusado. Essa é a sentença condenatória. Existe também, gente, a sentença declaratória. Ela declara uma situação jurídica, né? É aquela simplesmente que absolve o acusado ou julga extinta a punibilidade. Como assim, uma pessoa? Por que declarar? Porque ele está declarando que o réu é inocente, né? É o que? Prevalece o princípio da presunção de inocência, né? Desde o começo do processo. Mas o réu está sendo processado. Quando chega na sentença, o juiz, quando absolve, ele apenas declara uma situação que já existia lá no começo do processo. Ó, correu todo o processo, durou 5 anos, mas desde lá ele não era culpado. É uma declaração. Ou quando julga extinta a punibilidade, é um exemplo clássico, é a prescrição. Ó, ele até seria condenado, mas ocorreu essa prescrição, julga extinta a punibilidade, declara extinta a punibilidade. E a sentença também, gente, pode ser mandamental. A palavra já diz, é aquela que manda. E obedece que tem juízo. Se não obedecer, incorre no crime de desobediência. Esse crime de desobediência tem que obedecer. Quando o juiz manda, tem que obedecer. Crime de desobediência. Ocorre quando, gente? Basicamente nas ações de habeas corpus, né, que vocês já aprenderam, e no mandado de segurança. O juiz manda, determino a imediata soltura do acusado, né? Determino a liberação de tal objeto. É uma ordem, é um mandado, né? Por isso que chama ação natureza mandamental. Mas pode também, né, no processo penal é mais rara, mas existe também a sentença constitutiva. É aquela, gente, que altera uma situação jurídica já existente. Eu anotei para vocês lá, é aquela que extingue ou cria uma situação jurídica nova para acusar. Tudo se faz novo. Acontece muito, sabe como? Na ação revisional, na revisão criminal, né? Eu falei um pouco para vocês sobre essa ação aí, não está aqui nas nossas bases, mas é a ação rescisória do processo criminal, quando existe prova nova, quando a sentença foi fundada em fato inexistente ou algo parecido. Então entra-se com essa ação revisional e a pessoa que já estava condenada, com trânsito julgado, vai ser desfeita aquela situação jurídica e criada uma situação jurídica nova para aquela pessoa. Então ela constitui direitos novos para aquela pessoa. A sentença com natureza constitutiva. Correto? Vamos caminhar. A sentença penal, né, ela não difere de outras sentenças. Ela tem que ter alguns elementos básicos, né, que a lei prescreve, que deve ter outra sentença. Outra sentença não deve ser igual, né? Tem muitas que são parecidas, né? Porque pegam-se um modelinho, né, e faz aquela, mais tem que ter
coisas que identifiquem aquele caso concreto. E o código traz aqui uns elementos obrigatórios que deve conter todas as sentenças. Artigo 381, que eu já falei para vocês, do Código de Processo Penal, vai dizer, está escrito, primeiro, nome das partes, ou quando não for possível, as indicações necessárias para identificar. Lembra, quando falou de queixa-crime, fala, tem que ter a qualificação do acusado, mas às vezes não se sabe, só se sabe que é por apelídio, conhece o alemão do cabeção, é o apelido dele, né? Aí tem as especificações lá, a medida, tem mais ou menos 1 metro e tanto, tantos quilos, mais ou menos 50 anos, cabelo grisalho, né? E descreve aquela pessoa. Se depois puder identificar, tudo bem, mas às vezes não pode. Então a sentença, se até a sentença não qualificou a pessoa, mas tem-se certeza da sua identidade física, vai conter na sentença os nomes. A exposição sucinta da acusação e da defesa, né? Um resumo, né? Mais ou menos isso que o juiz faz do que a acusação está falando e do que a defesa está falando. Isso desde o começo do processo, né? O Ministério Público propõe a ação em face de fulano, porque no dia tal, ele, acompanhado de fulano, compareceu a um bar e lá, portando arma de fogo, fez isso, fez aquilo, roubou. E a defesa, não foi ele no dia dos fatos, estava lá em Dubai, né, tomando uma marguerita, alguma coisa nesse sentido. Então, aquilo tudo que a parte falou, vai falar tudo que as testemunhas falaram, né? A sentença faz um resumo, que é obrigatório conter isso daí. Exposição sucinta. A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundar a decisão. É a fundamentação da sentença. Ele vai justificar por que tomou aquela decisão. Tanto os motivos de fato, são o que de fato ocorreu, e os motivos de direito, que é aquilo que está prescrito na lei. É a adequação do fato à norma jurídica, chamada de subsunção. A indicação dos artigos de lei aplicados. O dispositivo, que é a parte final da sentença, que nós vamos falar daqui a pouco, e a data e a assinatura. Tem que ter a data e a assinatura, né, gente? A assinatura atualmente é mais digital mesmo, né? Aquela que se faz no próprio computador com certificado digital, mas antes o juiz tinha que assinar a sentença no canetão mesmo. Todas as decisões eram assinadas dessa forma. Isso é o que tem que conter na sentença. Seguindo esses parâmetros aí, na verdade esses parâmetros, ele é um destrinchamento daquilo que você já conhece, né, em relação à sentença. É um destrinchamento, é um desmembramento. Do que? Do relatório, da fundamentação e do dispositivo. São as três partes da sentença. Relatório, fundamentação e parte dispositiva. O relatório é a descrição sucinta das alegações, é aquilo que está no inciso 1 e no inciso 2. Isso é o relatório da sentença, os nomes das partes, a exposição sucinta. A fundamentação é a motivação do juiz para aplicar o direito ao caso concreto, motivos de fato e de direito. Inciso 3º e 4º, isso é a fundamentação da sentença. Você vai, entendo que foi mesmo o réu que praticou o crime, as testemunhas tal, disse que viu ele, reconheceu em juízo que era ele mesmo, foi ele mesmo que praticou aquele ato, afirmou que ele deu coronhada, que ele fez isso. E esse fato praticado por ele se enquadra no artigo 155 do Código Penal, qualificado, tem a agravante de que agiu de modo violento. Então essa é a fundamentação que o juiz vai ter. É a chamada, gente, motivação, fundamentação. Veja, gente, terminando essa fundamentação, o juiz vai chegar numa conclusão, né? A conclusão da sentença é a parte dispositiva, é o dispositivo, é a conclusão, constando a condenação diante do exposto, né, a famosa frase, ante o exposto, por todo o exposto, e o que mais dos autos consta, julgo procedente ação penal para condenar o acusado a pena de tantos e tantos anos, mais multa de tantos dias multa, e assim por diante. Essa é a conclusão da sentença, a parte dispositiva.
Veja, gente, a sentença, o que é a sentença? É a materialização do princípio da livre convicção motivada. Nós falamos isso aí sobre das provas, né, quando tratamos de provas. Vigora o princípio da livre motivação, convicção motivada. O juiz, ele tem liberdade para formar a sua convicção, sem interferência nenhuma. O juiz é independente, sem interferência nenhuma. Claro que tem os argumentos das partes que vão interferir naquilo ali, as provas que vão interferir, mas ele, né, vai decidir conforme, né, o seu cabeção. Ele vai decidir, mas ele tem que fundamentar. Eu vou decidir assim, 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 porque eu quero. Não, ele tem por causa disso, e daquilo. Por quê? Para possibilitar o exercício do direito de recurso da parte. E para a sociedade também. Veja, a sentença ela é direcionada ao acusado e toda a sociedade. A sociedade tem que saber que tem um judiciário independente que motiva as suas decisões, que não é arbitrário nas suas decisões. Ela é fundamentada porque a Constituição Federal diz que todas as decisões do Poder Judiciário deverão ser fundamentadas. Mas tem uma exceção que não precisa fundamentar. Quem sabe, quem responder vai ganhar meio ponto positivo. Qual é a decisão, sentença judicial que não precisa da fundamentação dos motivos? Quem vai responder? Você sabe. Muito bem, eu já falei isso daí, você lembrou. É a decisão do júri, gente. Os jurados, eles condenam ou absolvem o acusado e não precisam dar motivo nenhum. É sim, sim ou não. Os jurados decidem dessa forma e o juiz, no tribunal do júri, apenas vai fixar a pena ou declarar absolvido o acusado ou fixar a pena. Agora, na fixação da pena, o juiz, no tribunal do júri, ele vai motivar, né? Porque tem aquilo que nós já falamos com vocês, o negócio lá da dosimetria da pena, para aplicar uma pena X, o juiz tem que motivar por causa disso, porque teve agravante, porque teve atenuante, teve qualificadora, não teve qualificadora. O juiz aí vai fundamentar porque está aplicando a pena tal ao acusado, mas o júri não precisa fundamentar. Não precisa, porque, gente, são pessoas leigas, né, que vão lá julgar, né, de acordo com a sua convicção, conforme o que foi apresentado pela acusação e pela defesa. Aí tem um detalhezinho, que o juiz, gente, ele pode alterar a definição jurídica do fato, né? Causa um pouco de confusão isso daí, né? Porque a acusação, às vezes, ela descreve o fato e fala, ó, então requer a condenação do acusado no crime tal. Aí o juiz vê os fatos lá e fala, ó, esses fatos aqui tudo certinho, ele é culpado, mas o crime não é esse, o crime é aquele, né? Então o juiz pode mudar a figura típica, não pode mudar os fatos, veja, gente, o juiz não pode mudar os fatos, tem que julgar em cima dos fatos, mas ele pode mudar a definição jurídica do tipo. Um exemplo, às vezes, a acusação, porque às vezes dá uma certa dificuldade para interpretar isso daí, por isso que o juiz vai interpretar corretamente, segundo a sua convicção. A OMP às vezes acusa a pessoa de estelionato, né? Não lembro bem a pena do estelionato, acho que é. Vocês veem, estelionato, e mal o juiz fala, não, isso aqui não é estelionato, não, isso aqui foi um furto qualificado, foi um furto mediante fraude, a pena é maior. Né? Vai lá pesquisar, furto qualificado e estelionato. A pena é maior, então os fatos são esses, mas isso configura furto qualificado. O juiz pode mudar, mesmo que aumente a pena do acusado. Essa é uma faculdade concedida ao juiz. Aí vem outra coisa que chama princípio da adstrição, que é a correlação entre a acusação e a sentença. Aquilo que a acusação falou, o juiz não pode mudar. Isso aí sim, eu estou falando dos fatos. O juiz não pode mudar os fatos, lá fazer uma bagunça lá, né, e falar coisa que a acusação não falou, que não estava na acusação, que não estava no processo. Né? O que ele pode mudar é a definição jurídica. Por quê, gente? Não sei se vocês já viram isso aí, mas o réu, ele não se defende da acusação de roubo, nem de furto, nem de estelionato. Ele se defende dos fatos. Aquilo que ele falou, não, eu não pratiquei esse fato. Ele não fala, eu não pratiquei o estelionato. Ele fala, eu não pratiquei esse fato aí, eu não estava, ou eu então pratiquei de outra forma. Então o juiz não pode mudar os fatos ali, tem que haver correlação, né? Quando ele vai fazer o relatório, a fundamentação,
tem que se ater aos fatos que constaram do processo. Não pode haver alteração nesse sentido. O que pode acontecer, vou repetir, é a definição jurídica do crime. De furto para estelionato, estelionato para furto, né, de roubo para furto, de furto para roubo. Isso aí o juiz pode mudar e colocar a figura correta. Gente, falando de absolvição, né, o juiz pode absolver o réu, vocês sabem, né? Só que no processo penal, o juiz está vinculado, ele não pode, né? Não, eu vou absolver porque esse cara, o réu, é muito bonito, né? O cara é gato, né? O cara, vou absolver, sei lá. Mas não pode, não pode. Seja bonito ou seja feio, assim como eu, não pode. Tem que estar constando na lei o motivo. E o artigo 386 que vocês vão ler está constando os motivos. Primeiro, está provada a inexistência do fato. Ou seja, não existiu aquele fato. Está provado. Ou, inciso 2, não haver prova da existência do fato. É o contrário. Não tem prova da existência do fato. Provou a inexistência ou não tem prova da existência. Certo? É o inverso. Vai absolver. Não constitui o fato de infração penal. Aquilo que ele cometeu não é crime, pode ter até um ilícito civil, vai tratar na justiça civil. Aqui no criminal não, porque isso aqui não é crime. Está provado que o réu não concorreu para a infração penal. Não ficou provado que ele é autor, que ele é coautor, que ele é partícipe. Não, ele estava ali na rua, olhando, curioso como é todo mundo, e se ferrou. Levou no camburão e tá, coitado. Mas o juiz vai absolver. Não existe prova... Está provado que ele não concorreu e não existe prova que ele concorreu, entendeu? Está provado que ele não concorreu. Ou então, não está provado que ele concorreu. Vai absolver. Existem circunstâncias que excluem o crime ou isenta o réu de pena. Aqueles casos, gente, aí vocês, não sei se vocês viram em direito penal, é sobre erro de tipo, né? A pessoa, tipo, ali é um exemplo muito michuruquinho que eu vou dar para vocês. A pessoa... né, alguém entrou na casa dela e ela achou que era um assaltante, pá, matou. Era um parente que entrou ali, ia fazer um super aniversário, ele matou. Então tá o erro do tipo. É um exemplo aí, lógico que tem uma explicação maior, que não dá tempo de eu falar aqui. Ou então, legítima defesa, estado de necessidade, esse cumprimento de dever legal, excluem o réu de pena. Ele praticou, mas não vai ser penalizado. Então vai absolver com base nisso daí. E não existe prova suficiente para a condenação. Isso é bem genérico, gente. Não existem provas suficientes. O juiz não se convenceu em todo o processo para que o réu seja condenado, então ele vai absolver. Gente, é a prevalência do quê? Do princípio da presunção de inocência. Sempre se presume que o réu é inocente. Tem que estar provado, gente. Não adianta indícios. Ninguém pode ser recolhido à prisão, condenado, sem haver provas contundentes, né? Essa é uma regra do indúbio pro réu. Na dúvida, absolve o réu. Na dúvida, absolve. Esta é a regra. Gente, elementos específicos da sentença penal. Isso aqui é tudo artigo de lei. Vocês vão ler. Eu estou lendo aqui para vocês. Artigo 387. Quando o juiz profere a sentença, tem algumas coisas alguns elementos que ele tem que conter, né? Ele vai mencionar circunstâncias agravantes ou atenuantes, aquilo que agrava a situação do acusado, aquilo que atenua a situação do acusado, como violenta emoção ou algo do tipo que está no Código Penal. A mencionar as outras circunstâncias apuradas, mas que deva ser levado em consideração na aplicação da pena. É aquilo da dosimetria da pena. Quando o juiz vai fixar a pena, tem 3 fases. Eu passei para vocês o material aí, não sei se todo mundo leu, né? Que o juiz deve observar vários fatores para aplicar a pena. Tudo isso o juiz tem que constar na sentença para fundamentar por que ele condenou e por que ele deu aquela pena específica de 1 ano, 2 meses e 30 dias. Tem tudo uma regra que tem que ser observada, gente. Aplicará as penas de acordo com essas conclusões, ou seja, se ele faz essa conclusão e aplica uma pena que seja contraditória com aquilo, anular a sentença. Ele tem que seguir aquilo que ele fundamentou. Fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados. Gente, se o seu crime causou dano a alguém, se o crime que praticado causou dano, o juiz vai estimar mais ou menos com o agredor e fixa até um dano moral. O juiz deve fixar, né? Causou um dano moral à vítima, então que ficou lá sobre a arma de fogo por 4 horas, com uma bala psicológica, então deu 50 mil de indenização. Então, com essa sentença já pode ir no cível e executar essa sentença em face do
acusado, ou o acusado quebrou seu carro, quebrou sua casa e deu prejuízo material, o juiz arbitra essa indenização. Atenderá quanto à aplicação provisória da intenção de direitos e medidas de segurança, o disposto no título 11 desse livro. É sobre medida provisória de intenção de direitos, né? A pessoa vai perder alguns direitos que ele tinha em decorrência da condenação, ele vai perder alguma medida de segurança, ele não vai poder comparecer em determinados locais, mas não vai poder exercer determinada profissão, dependendo do crime que ele houver praticado. E a publicação, a gente vai determinar a publicação dessa sentença. E são elementos, tudo que tem que constar detalhadamente na sentença. Gente, efeitos da sentença condenatória. Está na lei também, tudo que eu estou falando está na lei, artigo 91 e 92 do Código de Processo Penal. Efeitos da condenação. É aquilo que nós já tratamos. Torna certa a obrigação de indenizar o dano causado. Mesmo que o juiz não fixe a indenização, veja, mesmo que o juiz não fixe a indenização, você pode ir na cível e entrar com processo de indenização em decorrência daquele crime, porque torna certa a obrigação de indenizar. No cível é apenas liquidar, dizer quanto ele deve a você pela prática daquele crime. A perda, né, em favor da União dos instrumentos do crime, gente, que sejam ilícitos, entendeu? A arma, né, geralmente a arma não tem porte, tudo que foi usado para praticar aquele crime que seja objeto ilícito vai ser perdido em favor da União. Se o cara usou o seu carro próprio, né, para praticar o delito, né, é por causa disso que ele vai perder o carro, né? O carro continua, vai ser devolvido para ele direitinho. Ele pode até perder o carro depois numa ação indenizatória, mas vai ser devolvido. É só os objetos ilícitos, né, que foram utilizados na prática do crime são retidos em favor da União. E o produto do crime, né? Tudo que ele, né, se ele roubou 5 mil, 1 milhão, 2 milhões, os entorpecentes, tudo ali vai ser apreendido em favor da União, que vai fazer o uso que seja necessário, ou destruir ou leiloar. São também efeitos da condenação. Aí perda do cargo, função pública ou mandado eletivo, quando aplicada pena privativa de liberdade, tempo igual ou superior a 1 ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação do dever para com a administração pública. Isso aí é lei pura, gente, artigo 92. Quando for pena aplicada, a pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 anos. Superior a 4 anos, independente do tipo do crime, vai perder a função e o mandato. Está na lei. A incapacidade para o exercício do poder familiar, naqueles crimes lá de família, crimes dolosos, cometido contra outro titular do poder familiar. Eu ia falar pátrio poder, quando eu fiz faculdade chamava pátrio poder, né? Que era do pai, né? Agora é poder familiar, que é do pai e da mãe. E agora até mudou, né? Mais da mãe do que do pai. Aí, ó, contra filho, né? Ele praticou um crime contra o filho, gente, ele vai perder o poder familiar, né? Ou contra um tutelado ou curatelado, vai ser um efeito da condenação ele perder. A inabilitação para dirigir veículo, quando ele utilizou o veículo para a prática do crime, utilizou o veículo como arma, gente. Então o cara não vai poder dirigir mais, vai perder o direito de dirigir na sentença. E o juiz, isso aí não é automático, é uma coisa importante isso daí. Isso não é automático. O juiz tem que declarar na sentença, gente. É muito importante essa declaração na sentença, porque senão vai ficar omissa lá, vai ter que entrar com embargo de declaração, a acusação ou a defesa, conforme for o caso, para constar isso aí na sentença. Lembrando, gente, que a prisão não é feita, veja, sempre a prisão é exceção. A prisão não é feita automático da sentença. Foi condenado, tem que prender? Não. Aí vai seguir as regras, lembra? Da prisão preventiva. Se tiver preso, o juiz vai dizer se ele continua preso ou não, dependendo das circunstâncias. Se tiver solto, o juiz vai dizer, ó, recolhe-se à prisão porque ele está prejudicando o andamento do processo, né, perigoso, vai continuar solto. Então o juiz vai fundamentar se ele vai ficar preso ou não. Não é automático a sua prisão. E se tiver em liberdade, a regra é que continue em liberdade e recorra em liberdade, a menos que houverem motivos para decretar a prisão preventiva. Aí tem uma coisinha para finalizar na sentença, quando a gente faz a sentença, né? Eu já fiz prova de sentença penal. Aí você não pode esquecer de escrever lá no final: lance seu nome do réu no rol dos culpados. É o ápice da sentença. No rol dos culpados é um livro que existe lá, né? Agora é tudo eletrônico, né? Mas tinha um livro antes que ele estava lá. Só que a partir da Constituição de 88, né?
Esse nome do réu no rol dos culpados só pode ser lançado depois que transitar em julgado a sentença. Antes disso, o réu considera-se inocente. Foi condenado, mas ainda é inocente se tiver recurso, ou no prazo do recurso para ser julgado, o réu é considerado inocente. Só depois que lança o nome dele no rol dos culpados. Você é culpado. Tchau.